Bom, começamos aqui um novo capítulo de nossa disciplina, capítulo 24, que trata de catálise. As catálises químicas são muito importantes para acelerar a velocidade das reações. Ela é tanto usada na síntese orgânica quanto pelos organismos vivos. Nos organismos vivos, a catálise ocorre via um catalisador orgânico, normalmente uma enzima, que é uma proteína que tem esse poder catalítico de reagir, fazer reagir mais rapidamente reações no organismo vivo, nas biomoléculas. São biomoléculas produzidas pelo organismo em que as condições orgânicas do ser vivo não podem sofrer pressões elevadas, nem temperaturas elevadas, assim como variações muito elevadas de pH, acidez, basicidade. Então, as condições do nosso organismo e dos outros seres vivos brandas. Então, na impossibilidade de se aplicar altas pressões, altas temperaturas, etc., o organismo tem que promover reações relativamente complexas e através de reações catalisadas por enzimas, que são catalisadores orgânicos. Essas enzimas são proteínas, e aqui nós temos um exemplo de uma porção de uma proteína que está aqui com esse fundo azulado. E dentro dessa enzima, que aqui é apenas uma fração da enzima, na verdade ela é um closet aqui de um espaço, mostrando aqui o espaço onde está o substrato, ou seja, uma bolsa dentro da enzima, dentro da proteína, chamada sítio ativo, no qual a molécula que vai sofrer a ação enzimática, vai sofrer a ação catalítica da proteína ou enzima, ela se liga aqui nesse interior. Esse interior dessa bolsa, chamada sítio ativo, ela é estéril específica em muitos casos, a maioria deles. Ou seja, o substrato, a molécula que vai sofrer a transformação química, só consegue entrar dentro dessa bolsa dentro de uma determinada posição. E só determinadas moléculas conseguem ter acesso a essa posição desse sítio ativo. E adquirem uma disposição específica permitida pelo espaço dentro do sítio ativo e também pelas interações que se estabelecem dentro desse sítio ativo. Então, vemos aqui um movimento de elétrons, de uma reação, de um ataque, na verdade, um ataque nucleofílico. Os elétrons se movem através de uma histidina aqui, um anel aqui diazólico, então, esses elétrons se movem do nitrogênio, estabelece uma dupla ligação aqui, a dupla ligação do nitrogênio seguinte recebe um próton de uma serina, e esse oxigênio da serina, esses elétrons que ficam com o oxigênio da serina atacam o carbono carbonílico através de uma reação nucleofílica. A dupla ligação da carbonila se move para o oxigênio da carbonila, e aqui você tem um primeiro movimento de elétrons de um processo catalítico. Então vamos ver com detalhes essa catálise, como funciona, tanto as catálises orgânicas promovidas por enzimas, quanto as catálises inorgânicas, por metais, por ácidos, por bases, entre outros. Lembrando que esse material, essas apresentações são da editora, eu acredito que seja produzida pela autora Paula Lucanes Bruce. Estamos apenas acrescentando narrativa, é um material que a editora disponibiliza para fins didáticos. Bom, o que é um catalisador? O
catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação sem consumir ou se modificar, ou seja, o catalisador permanece intacto. Isso não significa que ele não participe da reação. Ele participa da reação e pode ser alterado durante o processo, mas na parte, né, do processo, mas ao final do processo ele é restaurado. Então, ele participa, sofre transformações, mas ao final de um ciclo catalítico, ele é restaurado. Então, ele não é consumido pela reação. Ele não precisa ser colocado em grandes quantidades, porque ele participa, se envolve num processo catalítico, promove a catálise, a transformação, e ao final ele é restabelecido no estado original e pode participar de um outro ciclo, com outro substrato, causar uma nova transformação e novamente ser restaurado. E assim, várias vezes, sendo inclusive reaproveitado ao final de um processo. Um catalisador aumenta a velocidade da reação pela redução do ΔG da reação, ou seja, aquela energia necessária para atingir o estado de transição. Toda reação química necessita de uma energia de ativação, energia necessária para quebrar inicialmente as ligações e depois se formar novas ligações. Então, essa energia necessária para quebrar as ligações iniciais, romper essa resistência inicial, ela é facilitada pelo catalisador. O catalisador facilita, né, essas rupturas iniciais de ligações químicas, diminuindo o ΔG. O ΔG não é mais essa energia inicial para o estado de transição. É claro que o produto final e o produto inicial possuem energias de formação, energias iguais. O que muda é justamente a energia necessária para romper essa dificuldade inicial, essa ruptura das ligações originais. Um catalisador pode diminuir o ΔG da reação por 3 modos diferentes. Vamos lá. Então aqui é aquela energia ΔG representada justamente por essa colina, né? Esse morro aqui, representado por uma linha do tipo sinoidal, né? Tipo sino, na verdade, em que a energia dos reagentes está aqui nessa linha pontilhada, nessa altura aqui. O substrato possui essa energia de formação. E depois, ele para se transformar nos produtos, ele precisa romper uma barreira energética que é essa daqui. Essa barreira energética representa, talvez, em muitos casos, a dificuldade para que as ligações iniciais se rompam no substrato para se formar novas ligações. Então, o que faz um catalisador é alterar o formato dessa curva, normalmente diminuindo esta altura, né? Essa altura que representa a energia de ativação, o ΔG. Então, esse ΔG aqui é reduzido. Ele pode mover, deformar essa curva de diversas formas. O que ele não vai alterar é a energia inicial do substrato. O substrato sempre vai ter energia inicial igual, assim como os produtos que vão se formar sempre vão ter a mesma energia ao final. Não importa a via que você produza um açúcar, ele vai ser sempre açúcar com as suas características, com sua energia de formação. Você pode usar um método catalítico, um método enzimático, na síntese química, eletroquímica, enfim. Você pode produzir um substrato, um reagente, né? Usar um substrato com uma certa energia e vai sempre obter o outro que vai ter sua energia característica. A maneira como essa transformação vai ocorrer é que pode ser alterada. As energias envolvidas nas alterações químicas e estruturais durante essa transformação é que podem ser alterados. Então a enzima pode transformar essa curva de pico único em duas curvas de picos menores, né?
Aqui é um pequeno pico, uma pequena, que já facilita, né? Porque é mais fácil atingir esse primeiro vale, né, de um estado de transição, do que tentar, num único passo, tentar já adquirir, né, atingir o alto da colina aqui. Então, a partir desse momento, fica em duas etapas. Uma etapa única foi transformada em duas etapas, numa pequena escala aí no meio. Além do que, o pico aqui, né, máximo de energia necessário também foi reduzido levemente. Essa redução pode ser maior ou menor. Normalmente, sempre a enzima promove uma redução dessa energia necessária para a transformação. Então, a via catalítica é a linha negro e a não catalítica, né? Negro, e a catalisada é a linha pontilhada em lilás, aqui uma cor azul turquesa, né? Então, isso é um dos mecanismos pelo qual uma enzima ou um catalisador pode atuar ao longo de uma transformação que é representada pelo progresso aqui, né, ao longo do tempo. A reação vai sofrendo transformações. Então, é uma primeira possibilidade. Outra possibilidade é simplesmente reduzindo, né, unicamente reduzindo a energia do estado de transição. Então, aquela energia necessária para romper as ligações, ela pode ser alterada através da contribuição da enzima ou catalisador. Ele torna mais fácil a ruptura de certas ligações, a adquisição de certas conformações que facilitam o progresso da reação. Então, ela reduz isso aqui. Isso é muito importante, principalmente nos organismos vivos, em que um dos métodos de acelerar a reação não pode ser por aquecimento, por exemplo, ou alteração de pressão, né? Então, tem que utilizar métodos enzimáticos que promovem a reação sem necessidade de usar subterfúgios aí de métodos drásticos de temperatura e energia. É claro que o substrato não tem energia inicial e o produto da reação sempre vai ter a mesma energia final. Depende do produto que seja, né? Aqui também um exemplo de alteração em que o catalisador muda o mecanismo da reação. Então, ele pode mudar totalmente o mecanismo, mudar parcialmente o mecanismo da reação em termos de o que era sem o catalisador. Ou seja, com o catalisador, a reação encontra outro caminho, outro mecanismo de reação, e não aquele sem o catalisador. Aqui, por exemplo, uma curva não catalisada, negro, necessita de uma energia muito maior para ocorrer, que é a altura dessa coluna, né, representada por essa C também. Ela é transformada em dois passos de menor energia. Então, é uma outra maneira da atuação dos catalisadores. A gente vai ver isso com mais detalhes, não apenas em termos de curva, mas em termos em si de mecanismo de reação. Um catalisador pode fornecer um caminho favorável para uma reação orgânica através do aumento da suscetibilidade de um eletrólito ao ataque eletrofílico. Então, isso nada melhor do que usar exemplos. Aumentar a suscetibilidade, por exemplo, a gente já viu em reações de substituições acílicas, por exemplo, a presença de um ácido. O ácido H+, né, um próton, um hidrogênio único, ele pode atacar o oxigênio da carbonila e aumentar a eletrofilia do carbono carbonílico. Isso aí já foi visto, né? Pode rever. Então, uma maneira, aumenta a suscetibilidade de um eletrófilo ao ataque nucleofílico, ou a suscetibilidade de um nucleófilo ao ataque eletrofílico e vice-versa, né? Aumento da reação de um nucleófilo. Então, o nucleófilo pode ficar mais nucleofílico ainda, né, que seria uma carbonila, por exemplo, ativada, ou um ácido Lewis, ou um metal, ou até mesmo um
hidrogênio iônico, o próton. Aumento da habilidade de saída de um grupo que pela sua conversão em uma base mais fraca. Então, sempre sai a base mais fraca. Às vezes um catalisador se liga temporariamente ao grupo de saída, facilitando as suas saídas. O grupo de saída é aquele que é substituído. Então, são muito comuns em reações de substituição, seja acílicas, seja substituições de segunda ordem, seja reações de substituição eletrofílica aromática, sempre há uma substituição. Na substituição entra alguém e sai outro. Então, há sempre um grupo de saída, e esse grupo de saída pode ser favorecido, esta saída, se o elemento que está saindo estiver coordenado com metais, ou com o que seria um catalisador, ou um ácido de Lewis, que também atuaria como catalisador, ou uma base, enfim, depende da reação. Aqui temos uma catálise nucleofílica, porque o catalisador é um nucleófilo. Se uma catálise eletrofílica, o catalisador é um eletrófilo. Então, catálise nucleofílica. Quem é o catalisador? É o nucleófilo. A gente já sabe como são as soluções acílicas, né? Aqui nós temos o catalisador, né? E esse catalisador é muito comum em resíduos de aminoácidos da histidina, né? É muito frequente ver esse tipo de atuação desse catalisador nos aminoácidos histidinas, nas enzimas e proteínas. E aqui está diazólico, né, aromático, dípto, tem dois nitrogênios. Então, esse par de elétrons desse nitrogênio, não do outro, que o outro tem um par de elétrons comprometido com o sistema aromático. Isso aí já foi falado em aromaticidade, uma aula sobre aromaticidade, em heterocíclico, sim, também foi falado. Então, esse par de elétrons desse nitrogênio, que é um tipo de nitrogênio piridínico, esse aqui é um nitrogênio do tipo pirrólico. Então, esse par de elétrons, sim, está disponível para ser doado, e ele ataca, né, ele é o nucleófilo. Por que nucleófilo? Porque ele gosta de cargas positivas, de núcleo. Então, ele tem filia, né, afinidade por núcleo, por cargas positivas. E o carbono carbonílico aqui é o carbono que tem eletrofilia, que está positivo, portanto. Esse carbono está positivo por quê? Porque está ligado duplamente a um oxigênio, através da carbonila, e a outro oxigênio, né, através do grupo aqui, fenol. Então, é aqui que está a carga positiva, e aqui que está os elétrons disponíveis, né? Então, esse daqui é o nucleófilo, o nitrogênio, gosta de cargas positivas, e aqui está o carbono, uma carga positiva, que gosta, por sua vez, de elétrons. Então, ao haver um choque entre essas moléculas, lembre-se que, para as reações acontecerem, qualquer reação química, as moléculas têm que entrar em contato, se chocar umas com as outras, de alguma forma. E elas têm que se chocar com energia suficiente e com orientação adequada. Não adianta esse nitrogênio se chocar com o benzeno, ou se chocar com o grupo metila, né? Não adianta ele se chocar aqui com o grupo benzeno, ou ele se chocar com a metila, ou se chocar com o oxigênio. Ele tem que se chocar numa orientação adequada e não esbarrar, por assim dizer, nas outras partes da molécula. Isso a gente nota nos mecanismos que é tudo bonitinho, né, que o choque vai certinho lá, mas existem milhares de choques que não são produtivos. E apenas alguns deles têm orientação adequada e energia suficiente. Então, esse par de elétrons se choca com esse carbono carbonílico, ele está positivo, ele se liga a esse nitrogênio, formando essa ligação. E a ligação de carbono-oxigênio da carbonila, o par de elétrons se move para o oxigênio, que é uma ligação pi. Elas são ligações móveis, elas são fáceis de se deslocar pelo sistema. A energia para quebrar uma ligação pi é bem inferior à energia necessária para quebrar uma ligação sigma. Uma ligação sigma é toda ligação simples. Uma ligação simples entre átomos, a sua ruptura significa a quebra da molécula. E a ligação pi não. Se você quebra uma ligação pi, ainda tem uma ligação sigma
que das duas fica uma, né, que é a sigma, e nesse caso a molécula ainda se mantém sua integridade. Nota então que o par de elétrons desse grupo imidazol ataca o carbono-carbonilo. Isso aqui é um ataque nucleofílico, os pares de elétrons do nitrogênio ao carbono. E o carbono que tem uma hibridação sp2 adquire uma hibridação sp3. A carga negativa vai se deslocar para o oxigênio. E o nitrogênio, por ter perdido, né, doado no par de elétrons para essa ligação, ele fica positivo. Quando o par de elétrons retorna, né, que a ligação π ela se move e ela pode ir e depois retornar, restaurar a ligação π de novo, pode ser restaurada. Esse sistema é um pouco instável, então acho que o choque acontece, os elétrons se movimentam e depois a situação que se estabelece é uma situação com uma certa instabilidade, que temos carga positiva sobre o nitrogênio, uma carga negativa sobre o oxigênio, e no voltar esses elétrons, eles podem expulsar o nitrogênio que estava ligado originalmente, mas e daí a reação retrocede, mas também pode expulsar um melhor grupo de saída. Quem é o melhor grupo de saída? É a base mais fraca. E quem é a base mais fraca? Vem do ácido mais forte. Um ácido mais forte, por equilíbrio da origem, sua base conjugada é mais... Um ácido forte tem uma base conjugada mais fraca, e vice-versa. Então aqui ocorre uma possibilidade é a saída do grupo fenóx. Esse grupo aqui, fenóx. Ele sai e notem que o nitrogênio continua positivo. Continua positivo. Não vou já dizer de antemão se essa é a melhor grupo de saída, mas é uma das possibilidades, sair o grupo fenóx. Então esse imidazol ligado ao grupo acil, lembre-se, grupo acil é uma carbonila com essa ligação aqui, uma acila, né? Sendo que esse metila aqui pode ser qualquer um grupo maior, né? Um grupo R qualquer. São macilas. Então aqui está o acil, nesse caso um acetil, imidazol. Né? Essa é o nome desse composto, que se formou aqui, que é um íon positivo. E agora? Agora, com água, essa pode ser mais fácil acontecer a hidrólise dessa ligação aqui da acila, né? Que ela está mais instável, né? Tem uma carga positiva sobre o nitrogênio, então a tendência dessa ligação acil aqui se quebrar está mais fácil do que anteriormente. Então, na presença de água, o grupo acil, o imidazol se rompe, a ligação se quebra e se forma o grupo acetato de um lado, o grupo fenóxido se transforma em meio básico ou levemente ácido, ele pode retornar à sua forma de fenol. E, claro, o ácido acético que se formaria aqui, né, o grupo acila, ou se sofrer uma ruptura na hidrólise, ele se transforma num carboxilato, porque tem uma base aqui presente, e a base é o grupo imidazol. Esse imidazol está protonado, porque no resultado dessa hidrólise é a formação do ácido acético. Então, o ácido acético na presença de imidazol vai protonar o imidazol porque ele é básico. Né? Então, é bom aqui levar em consideração que o produto da reação, que é dessa hidrólise aqui, que é um éster, né, vai dar como origem um ácido acético. Né? E esse ácido acético vai acabar protonando o imidazol, que serviu como catalisador da reação, mas aqui ele acaba sendo protonado pelo produto, né? Protonado pelo ácido acético. O ácido acético é um ácido que gera próton e protona. Então você não pode colocar uma quantidade catalítica muito pequena de imidazol, porque uma parte desse imidazol vai sendo destruído, por assim dizer, né? Vai sendo protonado. E ele, na sua forma protonada, ele não consegue atuar mais como catalisador. É uma coincidência, né, de que o produto foi um produto ácido. E por ser um produto ácido, ele protonou
o imidazol. Isso daí, mas ele atua como catalisador porque o imidazol protonado ele é reversível, ele também volta a ser imidazol desprotonado, uma reação de protonação e desprotonação reversível. Então, a formação do acilonidazol, que é aqui, e sua subsequente hidrólise são mais rápidos que a hidrólise do éster. Se você tentar hidrolisar o éster sem estar na presença do imidazol, só colocando água e fazendo a mesma ruptura do grupo acila, aqui também existe um grupo acila, só que aqui é uma acila ligada a um fenóxido, né? O grupo éster. O grupo fenóxido não é um bom grupo de saída, mas o imidazol sim é um bom grupo de saída, então por isso que aqui a ruptura é mais fácil. Então o que se fez aqui? Quem está atuando como catalisador? É o imidazol. O imidazol ele promove mais facilmente essa hidrólise, forma um grupo amida, né? Seria um acilonidazol, e esse imidazol é mais fácil de ser hidrolisado do que o éster original. Então aí que está um mecanismo aí de catálise nucleofílica, porque o catalisador, o imidazol é um nucleófilo, uma base. Aqui uma reação catalisada por ácido. Assim como existe, né, reações catalisadas por base, existem reações catalisadas por ácido. O ácido ele é um eletrófilo, né? O ácido é um eletrófilo. O ácido aqui, no caso, a gente está trabalhando com o ácido mais clássico, não vamos falar de ácido liso no momento, mas seria um próton, né? Um H+. Esse H+, ele, quando está presente, ele é um eletrófilo, né? Ele tem uma carga positiva e gosta de elétrons, empilia por elétrons. Então, aqui a carbonila é onde está concentrado os elétrons. Tem ligação pi aqui, duas ligações, uma sigma e uma. E o oxigênio concentra os elétrons sobre ele, porque ele é muito eletrofílico, né, o oxigênio. Então ele atrai os elétrons ficam sobre o oxigênio, a gente já viu isso em mapa de densidade eletrônica, representado uma área em vermelho, onde estão concentrados os elétrons. Então, se fizermos um mapa de densidade eletrônica dessa molécula, desse éster metílico aqui, o oxigênio vai ter uma nuvem vermelha sobre ele. Né? Então, os elétrons estão sobre o oxigênio, porque tem mais afinidade eletrônica, tem mais eletronegatividade, tem uma ligação em pi. Né? Então, esses oxigênios estão carregados negativamente. Então, se você colocar um ácido aí, um próton, ele vai se ligar ao oxigênio. E aqui é exatamente o que aconteceu. E uma vez ligado ao oxigênio, aumenta o quê? A filia, né, a carência de elétrons por parte do carbono. Porque o carbono aqui é o elemento menos eletronegativo, tem menos afinidade eletrônica. Então, ele já estava carente de elétrons por estar ligado ao oxigênio, duplamente, né, aqui, e mais um oxigênio aqui à direita. Então, ele já estava com deficiência eletrônica, já tinha um polo positivo muito grande sobre ele. Com a entrada do próton, que protonou o oxigênio, ou seja, a pressão sobre o carbono carbonílico é elevada, muito mais elevada, aumenta então a eletrofilia desse carbono. Daí vem o nucleófilo, né, que gosta de núcleos de cargas positivas. Aqui no nosso nucleófilo, existem vários nucleófilos, aqui está sendo a água. Não é um bom nucleófilo, mas por se tratar de uma carbonila ativada, né, a gente diz que foi ativada pelo catalisador é o ácido. Então esse carbono ficou ativado, ficou com carga positiva. A gente está colocando a carga sobre o oxigênio aqui, mas os elétrons se movem, né? Então a pressão recai sobre o carbono. Então pode dar por vento, dá, impacta o carbono carbonílico. Vai acontecer a ruptura da ligação pi, os pares de elétrons. O carbono que era sp3, né, sp2, planar, né, estrutura planar, se torna tetraedro, com 4 ligações sp3. E a água, o oxigênio fica positivo aqui. Mas o oxigênio se livra dessa carga positiva muito facilmente. Ele perde próton. Toda essa ligação de próton ao oxigênio e desligamento de próton do oxigênio se ocorre de uma maneira muito rápida e fácil de ocorrer. Então, protonações e desprotonações de oxigênio, né, ou seja, aqui é reversível, protonou o oxigênio, né, formou uma carbonila protonada. A reação pode retornar, retroceder.
e o oxigênio se livrar dele, né, da carga positiva, perdendo esse próton. Mas pode também prosseguir, né, como estamos mostrando aqui. E a água que ficou protonada aqui, ao atuar como nucleófilo, esse oxigênio da água protonada aqui pode perder um próton também. Assim como a carbonila perdeu o próton. Ou seja, o próton é muito fácil de... É um bom grupo de saída, o próton. Né? Entra e sai muito facilmente. Principalmente quando ligado ao oxigênio, nitrogênio, cloro, enfim, um heteroátomo aí, mais eletronegativo. Daí forma esse diol geminal. Geminal por quê? Porque todos os dois hidroxilas, é um diol, ao quais se devem hidroxilas, se chama diol. Diol tem dois, uma hidroxila em cima e outra aqui abaixo, ligada ao mesmo carbono. Isso aqui também é chamado de M-cetal, porque você tem um metóxi aqui e um hidróxi aqui. Então é um composto neutro, não tem carga. Mas daí o próton que saiu da água, ou que está no meio, um próton qualquer, pode retornar, se ligando de novo a própria hidroxila, quando ele saiu, voltando, retrocedendo a reação, voltando ao estado original. Mas esse próton também pode ligar a hidroxila, a outra hidroxila do geminal aqui, de cima ou de baixo, e a reação retroceder. Mas, entre outras possibilidades, esse próton também pode atacar a metoxila aqui, né, o oxigênio da metoxila. Se atacar o oxigênio da metoxila, fica uma metoxila dita protonada. E uma hidroxila protonada é um bom grupo de saída. Então, é mais fácil metoxila protonada sair, né, ser um grupo de saída aqui, do que originalmente uma metoxila sair nesse momento aqui atrás. Né? Aqui ela podia ter saído, né? Quando a dupla ligação fosse restabelecida, ia ser, por exemplo, ia ser restabelecida e o metóxido saiu. Mas agora, com o oxigênio da metoxila protonada, ele se quer sair, essa ligação quebra mais facilmente. Então está aí também mais um segundo efeito do catalisador. Que catalisador que está sendo falado? O catalisador que estamos falando é o ácido. O ácido é o catalisador, ele entra aqui em vários momentos da reação, mas no final ele sai também. Então ele não é consumido. Ele participa da reação, mas não é destruído ou transformado durante, ou seja, no resultado líquido ele é restabelecido ao final da reação. Por isso que é um catalisador. Aqui está, então, agora o par de elétrons de uma das hidroxilas, não precisa ser essa hidroxila superior, mas a outra hidroxila geminal que pode ser também. O par de elétrons restabelece a carbonila. Por que não restabeleceu nesse momento aqui? Ele veio. Pode acontecer, se o par de elétrons da carbonila, desse oxigênio, dessa hidroxila, restabelecesse aqui, expulsaria a água, voltaria a reação para trás. Mas aqui ela, né, nesse momento e não nesse, né, seria quase o equivalente, só que aqui está protonado, a hidroxila está protonada, e se o par de elétrons da hidroxila superior voltasse, a reação retrocedia com a saída de ar. Mas se a protonação não for na hidroxila, mas for na metoxila, e o par de elétrons nesse momento voltar, seja o par de elétrons da hidroxila superior, ou seja a hidroxila inferior, se ela restabelecer uma dupla ligação aqui, como o processo pode vir aqui, ou esse aqui voltando, quando restabelecer a dupla ligação, expulsa. E por que expulsa? Porque o carbono não pode manter 5 ligações. Eu tenho 4, se vir mais uma aqui, ele tem que expulsar alguém. E quem sai com mais facilidade é essa metoxila nesse momento. Se aqui ela voltar, se o par de elétrons atacar voltando aqui, quem sai com mais facilidade é a água. Aqui, se o par de elétrons voltar, quem sai com mais facilidade é a metoxila. Metoxila, não, metanol, na verdade, que vai sair aqui. E daí saiu o metanol. Tá aqui, o metanol saiu, ficou. É claro que quando o par de elétrons está em dupla ligação da carbonila, fica a carbonila protonada tal como está originalmente. Só que agora está uma metoxila, uma hidroxila protonada, só que tem um hidróxido aqui, né? E ali era um metóxido.
E como lá no primeiro caso, a reação reversível, a protonação e a desprotonação ocorrem com facilidade, que também pode acontecer a desprotonação da carbonila protonada e temos o ácido acético, produto da hidrólise. Então, um composto que havia acetato de metila, né? Agora nós temos o ácido acético e o metanol. Quebrou essa ligação, entrou uma molécula de água, entrou uma hidroxila de um água e um hidrogênio do outro. Se consumiu água, a água é reagente, o éster aqui, acetato de metila, é um reagente, e aqui os produtos são ácido acético e metanol. Se quebrou essa ligação éster, né? Então, quem que é o catalisador? O catalisador aí é o ácido, né? O H+. O H+ entra e sai em várias ocasiões, mas ele não é consumido pela reação. O que é consumido é a água. Note que a reação é totalmente reversível, em qualquer uma dessas transformações pode ser revertida, e o que acontece no meio reacional é que nós temos todas essas espécies em equilíbrio, né? Eles estão, se juntam uma certa concentração de cada um desses intermediários, né? E dos produtos também e dos reagentes de partida, né? Então temos um pouco disso, temos um pouco de cada um deles no tubo de ensaio, no balão, onde queira que essa reação esteja ocorrendo. E como se faz para que o equilíbrio se desloque para uma direção ou para outra? Com a eliminação de um dos intermediários. Se nesse momento em que o metanol vai sendo formado, você conseguir tirar ele do tubo ou do balão, ele foi eliminado. Então, que jeito que eu posso eliminar? Evaporando ele, aquecendo. Com aquecimento, o metanol evapora, porque ele tem um ponto de ebulição baixo. Então, ele saindo da reação, ele não está mais disponível para fazer a reação retroceder. Então, a reação vem, produz metanol. O metanol, estando no meio reacional, reage de novo com o seu outro intermediário e a reação retrocede. Mas se você pegar aí, à medida que esse metanol for sendo formado, ele for sendo retirado, a reação só vai vindo num sentido e é impedida de voltar por ausência de um reagente aqui que vai se formando, que seria, na verdade, o produto. Um dos produtos que vão se formando. Então, esse produto, ao ser retirado, note que também a questão de chamar de produto reagente depende da direção da reação. Se você quer chamar isso de reagente, também pode chamar se você estiver indo no sentido contrário. Se ele estiver vindo nessa direção, a reação que você está considerando é hidrólise, então isso aqui é produto. Se você está considerando uma reação como uma esterificação, né, você vai no sentido contrário. Os produtos se tornam reagentes, os reagentes produtos. Bom, é questão de convenção e do que você quer obter, se quer hidrolisar o éster ou quiser sintetizar o éster. Então, um próton é doado, né, na reação e depois ele é restituído ao final. O ácido aumenta a velocidade de ambas as etapas das reações lentas, né? Note que a fase lenta da reação é a hora de haver o ataque, né, eletrofílico, nucleofílico da água. Então, se o carbonílico estiver protonado, esse carbonílico, ele é mais eletrofílico. Então, a reação com a água, que está atuando aqui como nucleófilo, é mais fácil, né? Os pares de elétrons do oxigênio da água vão ser muito mais atraídos pelo carbono, e vice-versa, no caso de uma carbonila protonada, que tem uma carga positiva com oxigênio, do que uma carbonila neutra. Então, é uma etapa lenta, difícil desse processo todo, e que, por o oxigênio da carbonila estar protonado, se tornou uma reação facilitada. Então, aí está o efeito do catalisador nessa primeira fase, no primeiro passo, né, da hidrólise. Outro passo importante dessa mesma hidrólise, que é catalisada pelo ácido, é a fase de ruptura. Então, na hora de romper essa ligação carbono-metanol aqui, que seria um metóxido protonado, ela é facilitada se o oxigênio do metóxido aqui está protonado.
Poderia ter acontecido com ele sem protonar? Poderia, mas seria muito mais difícil. Então, sempre sai a base mais fraca. O metanol é uma base muito mais fraca do que um metóxido. O metóxido é uma base forte, tem uma carga negativa sobre o oxigênio. Então, quem sai sempre é a base mais fraca. E sairia uma hidroxila, por exemplo, por que não pode sair essa hidroxila como par elétrico? Porque uma hidroxila é uma base muito forte, hidróxido de sódio, né? Os hidróxidos são as bases mais fortes que tem, né? As bases aquosas mais fortes que tem. Então, depois vem o grupo metóxido, que seria o oxigênio com carga negativa aqui, ou o oxigênio da hidroxila com carga negativa, ou o oxigênio do metóxido aqui com carga negativa. Agora aqui não, aqui é a base mais fraca que vai sair, que é o oxigênio com hidrogênio, que é o metanol neutro que vai sair. Porque ele vai sair neutro, porque essa ligação vai se quebrar e o oxigênio que está positivo vai ficar com esses elétrons. Então isso aqui é muito mais fácil de ocorrer essa quebra com a metoxila protonada. E quem está promovendo essa facilitação é o catalisador. Que catalisador? O H+, né, que está ligado aí ao oxigênio. Mas ele atua, né, como catalisador, e depois esse hidrogênio vai sair de outro lugar. De onde que ele vai sair depois? Ele vai sair quando o carbonila for restituído, o hidrogênio não vai continuar mais, né, ligado ao oxigênio da carbonila, porque a carbonila, uma vez estabelecida, ela pode ser desprotonada. Então é isso, a gente viu aí que duas fases difíceis de ocorrer, tanto num sentido quanto no outro, né? De acontecer, as reações inversas estão válidas também. Isso é uma coisa importante de se lembrar, que o pico, né, da reação é reduzido para ambas as direções. Se você quer vir da esquerda para a direita, tem um pico mais menor. E se você vem da direita para a esquerda, o pico também foi reduzido para retorno, para o retrocesso da reação. Então o catalisador não diminui preferencialmente a energia para uma transformação em uma direção. Ele facilita o retorno também da reação, no sentido inverso, né? Por isso que é bom sempre lembrar que os catalisadores não contribuem, né, de uma forma assim, para uma das direções da reação. Se a reação é reversível, para um dos sentidos estará facilitada. Então, aqui o sistema de catálise foi dividido em duas partes, né? Primeiro houve, né, a catálise ácida específica e a catálise ácida geral. Aqui é como se fosse o mecanismo SN1 e SN2, já foi falado em outras ocasiões. Se a reação SN2 ela é do tipo concertada, né? A saída do nucleófilo e a entrada de um novo nucleófilo ocorre concomitantemente, ou seja, é sincronizado, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma catálise geral seria uma espécie de SN2. Só tem um estado de transição, que é o estado em que um grupo entra ao mesmo tempo que o outro sai. Um está saindo, o outro está entrando. E na catálise ácida específica, primeiro acontece uma protonação. Para acontecer essa protonação, existe um pico de energia da primeira etapa da reação. Uma vez formado composto protonado, é que vai acontecer uma segunda etapa da reação para formar um produto. Aqui, nesse caso da catálise geral, as duas coisas acontecem de maneira concertada, né? Como se fosse um concerto, que é tudo sincronizado, né? Está tudo em ressonância, está tudo harmônico. Ou seja, uma coisa está saindo ao mesmo tempo que a outra está entrando. Então aqui você vê o R com HA, né? O R está se ligando ao H, ao mesmo tempo que o H está se desligando do A. Então, são reações ditas concertadas. Só existe uma energia porque as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto aqui havia duas etapas, né? As reações são feitas em duas etapas.
Na catálise ácida específica, o próton é completamente transferido antes do início da etapa lenta da reação. Então, qual é a etapa lenta da reação? A etapa lenta é a que necessita de mais energia. Aqui, no caso, a etapa lenta é para vencer essa segunda barreira energética. Aqui existe só uma barreira energética única, né, em que as coisas todas acontecem ao mesmo tempo. Aqui acontece uma etapa para depois outra. Então, são duas formas de catálise, em que a protonação acontece, para depois haver a eliminação. Às vezes as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Daí se diz que é geral quando tudo acontece ao mesmo tempo, e é específico quando acontece em duas fases. Na catálise geral, o próton é transferido durante a etapa lenta da reação. Então, o próton é aqui na etapa lenta, que é a de menor energia. Depois, o próton é transferido durante a etapa lenta. Então, a etapa lenta sempre é aquela que necessita de maior energia para acontecer.